The Witcher 3 é o RPG definitivo, sendo um dos maiores jogos que a indústria dos games já produziu nos últimos anos. Para mim, ele faz parte da tríade suprema dos melhores jogos já feitos, né? Se juntando aí a Red Dead Redemption 2 e o nosso querido Elden Ring. Bom, hoje eu vou explicar por que esse jogo é único e mesmo com algumas limitações técnicas, ele se destaca em relação a outros jogos que são lançados atualmente. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu rejoguei o The Witcher 3 recentemente e foi nessa jogada com calma, após várias horas prestando atenção nos detalhes, que eu percebi uma coisa que é muito clara. The Witcher 3 continua sendo único, né? Sendo difícil de encontrar algo parecido no mercado até os dias de hoje. A gente vê vários jogos do gênero de RPG sendo lançados completamente cagados, inclusive a própria dona do The Witcher, a CD, ela fez cagada com Cyberpunk, apesar dele ter a sua redenção, né? E atualmente ele é jogável e é um jogo incrível. A gente viu também esse novo Dragon Age, né, que eu não acho que seja uma completa bosta, eu tô jogando ele atualmente inclusive, mas ele teve diversos problemas que a gente sabe que comprometeu aí o jogo. Tava vendo também o Dragon's Dogma 2, né, que teve também uma recepção mista, né, muita gente gostou e muita gente não gostou desse jogo. Enfim, vários jogos desse gênero de RPGs foram lançados, né, mas não foram tão bons quanto o nosso The Witcher 3. Né? Nessa jogada, eu eu percebi também que, com o passar do tempo, apesar de The Witcher ser um jogo incrível, eu percebi alguns pontos negativos, né, que antes acabaram que passavam despercebidos, mas que agora eles ficaram mais evidentes. Antes de tudo, vamos deixar uma coisa clara aqui. The Witcher 3 é inacreditável esse jogo, cara. É um jogo que mistura a narrativa, também as escolhas, a trilha sonora, o mundo vivo e também os personagens são incríveis. E ele faz isso de uma forma tão natural que nenhum outro RPG atual consegue chegar perto. Né? Exceto, no caso, a gente teve também um lançamento incrível recente que foi o Baldur's Gate 3, que em breve eu pretendo trazer um vídeo sobre ele aqui no canal. Em relação aos pontos negativos, vamos começar pelo problema mais óbvio, que é justamente o combate. Cara, o combate The Witcher 3 ele não acompanha a grandiosidade do resto do jogo. Né? O Geralt desliza como se tivesse, não sei, tivesse óleo nas botas. Né? A hitbox também do combate ela é quebrada. Né? A fluidez de combate ela também é travada e ela simplesmente ela não funciona direito. Né? Quando você mira com a besta e o inimigo, parece que o Geralt está atacando o vento. Eu não sei, a sensação de impacto ela não é tão boa. Quando você quer fazer um combo, ele faz tipo uma dança medieval, né? E isso dói. Dói porque o resto do jogo é tão bom, é tão impecável, tão bem construído, que o combate ele parece vir de um jogo totalmente diferente. Né? Mas também não é só isso. O cavalo ele se comporta como se estivesse assustado com a própria sombra. A movimentação do Geralt ela trava também quando você vai passar, por exemplo, uma pedra, uma pequena pedra, ele dá uma travada. Né? Quando você vai pular também algum obstáculo, ele é meio travado. O jogo é tão grande, tão imersivo, tão épico que qualquer defeito se torna 10 vezes mais evidente. É claro, eu não estou falando só como crítico, eu estou falando também como alguém que viveu esse jogo. Né? Eu zerei 3 vezes The Witcher, eu acho. Na primeira vez que eu joguei o The Witcher, eu não acreditei que aquilo era jogável, cara. A sensação de aventura que aquele jogo passa é brutal. Quando você vê lá a movimentação do vento, o vento passando sobre as folhas, sobre as árvores, as criaturas também, aquele combate que você tem ali em Pomar Branco, que você luta contra um grifo, aquilo é incrível, cara. Aquilo é incrível, muito difícil de a gente ver isso se repetir em outros jogos, né? E nessa primeira jogada eu simplesmente ignorava qualquer falha do jogo. Mas agora rejogando, anos depois, né, depois de ter experiência também com diversos outros jogos de RPGs, eu comecei a sentir esse impacto, né, principalmente do combate que é datado. Né, como eu falei, tem missão que a movimentação ela quebrava totalmente o clima. Né, você está lutando ali contra um chefe, você bate, não sei, é meio estranho essa questão do ataque com a espada, eu acho meio travado. A parte dos sinais eu acho já mais legal, já mais funcional. Quando você usa ali aquele escudo, né, o Quen, o Igni, enfim, acho a parte dos sinais eu acho que funciona um pouco melhor.
né? Só que justamente eu percebi que teve momentos que eu estava lutando mais contra o sistema do jogo do que contra os inimigos, né? Mesmo, mas assim, mesmo com esses problemas, a história, aquele mundo, ele te envolve completamente, né? Mesmo com esse problema do combate, você fica completamente envolvido com o jogo, né? E aí acaba sendo difícil parar de jogar. Né? E foi aí que eu percebi que o jogo é tão incrível que ele supera os próprios defeitos. Claro que devemos levar em consideração que esse é um jogo também de 2015, né? E faz quase 10 anos que foi lançado. Se você está pretendendo jogar, você não jogou o The Witcher ou pretende jogar atualmente, né? É justamente por esse motivo que eu falo. Né? Ele tem algumas limitações, sim, como por exemplo o combate, a movimentação é um pouco travada. Mas o que eu posso te falar é o seguinte: vá pela história e não pelo combate. Né? O combate ele é travado, mas assim, dá para superar. Né? E isso não acaba tirando a sua experiência. The Witcher 3 é um jogo incrível. Você não vai se arrepender de jogar esse jogo. Né? Também, outro ponto importante, as DLCs, né? Especialmente a Blood e Wine, que é uma DLC incrível que foi lançada, né? Sendo, quiçá, sendo melhores até que o próprio jogo, a própria história principal. Né? Assim, eu não vou dar spoilers aqui, mas só joguem. Né? É incrível. O The Witcher 3 ele tá. Recentemente tava na promoção, eu vi agora no Xbox, tava de R$ 14. Né? A versão base, a versão principal acho que tava 25, algo assim. Né? Atualmente é barato demais jogar o The Witcher. No PC também acredito que deve estar barato. Né? No PlayStation eu já não sei. Mas é um jogo incrível, vale muito a pena jogar. Né? E assim, não vai focando muito na ação frenética, foque mais na história. Ele é um jogo que é mais para você degustar, né, fazer escolhas ali importantes nas histórias. O jogo tem diversos finais, né, e mais uma vez falando, é um jogo incrível. Né? Existe a série da Netflix, eu só vi a primeira temporada, eu até gostei da primeira temporada, mas eu acabei abandonando. Se vocês assistiram, comenta aí o que vocês acham dela, se vale a pena atualmente. Eu parei de assistir, eu não vi o final. A gente tá também na expectativa para o lançamento do The Witcher 4, que provavelmente vai ser algo surreal também. A previsão do lançamento é a partir de 2027, né? Tomara que dê tudo certo, porque esse tem o potencial de ser um jogo também incrível, né? Que a gente vai jogar ali com a Ciri. Provavelmente, não sei se o Gerald vai aparecer, eu creio que vai, os caras não vão perder essa oportunidade de colocar ali o Geraldão, né? Tomara que ele apareça, e que seja um excelente jogo. Bom, no fim das contas, o The Witcher 3 ele continua sendo um marco na história dos videogames, né? Ele é único, ele é especial. É aquele tipo de jogo que aparece uma vez em cada década, né? É muito difícil a gente ver um jogo desse ser lançado. A gente sabe que é raro. Se você curtiu esse vídeo, se concordou comigo, ou se eu te fiz repensar sobre o jogo, deixa o like, comenta aí a sua opinião. Fala também de pontos que você concorda e discorda. Fiquem abertos aí nos comentários. E obrigado por assistir e valeu, pessoal.